Tudo bem, meus queridos? Prazer novamente aqui estar com vocês. Estou agora continuando parte do meu projeto de oferecer aulas, cursos gratuitos a todos pelo meu canal do YouTube. Eu gostaria de iniciar a partir dessa belíssima miniatura peça do enviado mongol, Monkey Khan, que depois vai ajudar nas forças para tomar Bagdá em 1258, sob o comando de Hulagu. É assim que eu apresento a vocês o início de uma nova série que inicialmente tinha pensado em organizar em uma única aula. Só que diante da vasta material que eu estou lidando para apresentar para vocês, vai ser necessário mais do que uma. Foi o resultado de uma enquete que eu fiz no meu canal do YouTube. Aproveito para fazer aqui o convite a vocês a integrarem meu canal do YouTube, onde eu apresento tudo que eu estou gravando, fruto das minhas pesquisas, dos meus livros. Lá vão achar links dos meus livros. Então, todas essas apresentações são baseadas em 7, 8 anos de pesquisa de livros publicados. É claro que aqui eu estou expondo de uma maneira mais visual o que está escrito. E é uma parte de uma apresentação introdutória, e mesmo sendo introdutória, a história asiática ela é vasta. Então temos já mais de uma centena de vídeos. Estou muito satisfeito pelo fato de já ter quase que 10 mil seguidores. Dezenas de milhares de visualizações, né, até chegando a centenas de milhares. Muitos seguidores novos que entraram recentemente, estou dando as boas-vindas. E agora estou entrando num novo projeto que é sobre a história dos mongóis. Eu, primeiramente, vou situar das origens, né? Eu vou depois começar a diminuir aqui o meu quadro para não prejudicar a apreciação de vocês dos slides, né? Vamos para o segundo slide, em que eu situo nosso tema. Essas das origens até a ascensão do talvez o maior líder mongol conhecido, que vai ser o Temujin Khan ou Genghis Khan, no século XIII. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mesmo porque eu entendo que existe aí uma necessidade, uma demanda mais compacta, mas ao mesmo tempo não quero também simplificar demasiadamente as exposições. Se vocês puderem ter a paciência, né, de acompanhar, certamente vocês ganharão também um maior entendimento, nem que seja introdutório, da história dos mongóis, que é absolutamente fascinante, que passou por uma revisão nas últimas décadas, que deixaram de serem considerados como meros bárbaros cruéis, quase que sinônimos, né, de cruentos, desorganizados, e para entender a sofisticação das suas alianças, formação política, a sua adaptação e fluidez política, militar, ideológica, e adaptação aos costumes locais, junto com a questões também de várias nações ali nas estepes da Ásia Central. E os mongóis é uma grande entidade, assim como haverá também a grande entidade de nações, de famílias túrquicas, ou como alguns autores preferem se referir como os turcos. Eu vou preferir falar túrquicos porque existe uma pletora de povos túrquicos. Um deles o que vai se consolidar lá na região da Anatólia, lá na região mais ocidental ali
do Oriente Médio, da Ásia, que vai ser ali hoje a Turquia, né? Entre outros povos. Os mongóis, eles fazem então uma grande parte de uma grande nação bastante diversificada, né? Eu vou aqui então passar para os slides que é como a gente situa. Vou diminuir um pouco mais a minha imagem para vocês poderem ler aí o mapa. Temos aí a situação de grandes famílias linguísticas que surgem na Ásia. Então você tem em vermelho, e percebe que não necessariamente são contíguos, né? São a família túrquica. Um dos exemplos vai ser o turco hoje. Mas os uigures também descendem também dessa família, né? Você tem, entre outros, né? Você tem a grande família em verde aí, Tungusica. Talvez o coreano e o japonês possa ter vindo de um desdobramento posterior dessa grande família Tungusica. E o que nos interessa aqui também muito é o em azul, que é a grande família das línguas mongólicas. Então, assim que situamos os mongóis, situamos em termos etno e linguísticos. Agora entendam, como tudo na história, isso não é estanque, né? Houve misturas, primeiro que as línguas mudam ao longo do tempo. Surgem vários ramos, assim como as línguas indo-europeias também aconteceu, originando-se da região da Ásia Central e ganhando outros contornos à medida que foi indo para o oeste. Você também tem essas grandes famílias também mudando ao longo do tempo, se ramificando em diversas línguas, e também encontros e misturas. Então, quando estamos falando dos mongóis, estamos falando de um povo que se refere aos mongóis, mas eles tiveram interações com os tungúsicos, com tibetanos, com chineses, né? A China, na verdade, ela tem uma grande história de interações, principalmente esses povos que vieram das estepes asiáticas. O norte é a região mais fluida, mais acessível e aberta do que hoje consideramos as terras chinesas. Não é à toa que eles investiram durante séculos na construção de fortificações, de muralhas, de guarnições, quando em evento de guerra. Evidentemente, a maior parte da história chinesa, com essas interações, foram muito mais de negociações e de comércio, e não de guerra, né? E isso faz parte da história chinesa. Esses povos, quando chegam, isso inclui desde os manchus, mongóis, túrquicos, entre outros, isso tudo vai trazer novas dinastias, mas houve também a incorporação, claro, dos ritos, dos costumes, da escrita chinesa, mas ao mesmo tempo também são novos povos que trazem novas ideias, o cavalo, o ferro, entre outros. Então, a história ela é feita de encontros, de misturas, ela não é entidades estanques, conflitivas, como algumas vezes tendemos a considerar. Então esse mapa é interessante para situarmos inicialmente como essas línguas, essas grandes famílias de línguas vão se situar, mas elas se misturam ao longo do tempo, né? Então os mongóis eles constituem uma das principais divisões etnográficas da Ásia, né? A sua terra tradicionalmente se situa no que hoje é a Mongólia, que é um vasto planalto na Ásia Central, que hoje é dividido, né, na Mongólia Interior, que faz parte de uma região autônoma do norte da China, e na Mongólia Exterior, historicamente chamada Mongólia Exterior, que hoje faz parte da Mongólia, esse país da Mongólia, né? E isso tudo, essa região, ela se situa na extremidade oriental do que foi um grande corredor de interações, de migrações, desde a região hoje do nordeste da China, que é hoje que a gente se refere como a Manchúria, até estendendo-se para o oeste até a Hungria. É impressionante, porque a língua húngara ela se difere de muitos daquela região da Europa Oriental. Ela não tem nenhum vínculo com as línguas eslavas. O húngaro é completamente diferente. E ela remete mais a esses povos que chegaram eventualmente pelo grande corredor asiático no leste europeu.
através de várias migrações, né? E o termo mongol vem com um termo que os antropólogos no século XIX, eles cunharam esse termo mongol como um tipo racial. Mas hoje os mongóis são reconhecidos como um grupo unidos numa língua, uma tradição comum, com características nômades, tá? E a origem geográfica dos mongóis é mais a região do nordeste da atual Mongólia. Então deixa eu só situar aqui, uma região mais aqui a, a leste do grande lago Baikal. E situando mais a leste disso, você tem povos que falavam as línguas manchus e tungúsicos, né? Isso vai incluir os ancestrais dos manchus e dos evenki. E a oeste você tem a Xiongnu, que seria referido com Xiongnu, ou seria os hunos, né? Os mongóis hunos, que a gente tende a, depois no ocidente, se referir como os hunos orientais, né? E todos esses depois vão ser sucedidos por povos de línguas túrquicas, né? Então, os mongóis eles vão acabar sendo, com as interações e guerras, conflitos com outros povos, muitas vezes eles são deslocados e muitas vezes são absorvidos, misturados. E com o resultado disso, os mongóis eles se encontram em várias partes do que hoje é a Mongólia. Alguns se situam no sul da Sibéria russa, alguns até mesmo chegando na região do Mar Cáspio, né, a oeste, nas regiões da Rússia atual. Na China, na região autônoma da Mongólia Interior, no norte chinês, né, regiões nordeste da China, partes da região autônoma de Ningxia, dentro da China atual, né, região também autônoma dos uigures em Xinjiang, né, regiões mais ocidentais aqui da China atual, e também partes norte da região do Tibete e outras províncias vizinhas. Então eles se espalham pelas interações e conflitos. Eu sempre gosto de chamar atenção para a parte das interações, não apenas de conflitos. Então, os mongóis, o que eles se originaram, depois com o tempo eles vão indo muito além da região originária, né? Em termos da etnografia e origem e dos costumes, temos aí uma série de considerações a respeito, primeiro, da questão da estrutura da lealdade, das famílias e dos clãs, né? Então, os mongóis eles reconhecem o parentesco, uma identidade dos seus vários grupos, por meio de lendas, histórias e principalmente pela linguagem. A linguagem ela serve como a âncora da identidade mongol. Claro, os dialetos vão variar muito, né? Vão vir desde mais do leste ao oeste, muito mais do que na variação de norte a sul, mas poucos são ininteligíveis para os outros mongóis, né? Isso vai vir, os primeiros relatos vai vir de um dialeto que é o Khalkha da Mongólia, datando do século XVII. Isso está presente, talvez seja uma das grandes crônicas da história dos mongóis, que vai ser a história secreta dos mongóis, que foi escrita do século XIII, que preserva nessa crônica uma versão pré-moderna do mongol médio, escrito aí transcrito em chinês. Então, essa é uma das primeiras referências da história do passado mongol, né? E do que é descrito ali, que os mongóis eles têm uma tradição nômade, mas é um nomadismo sazonal, né? É um nomadismo que acompanha o gado, em cima de acampamentos, de uma pastagem para outra, mas não é um livre vagar. Isso é sazonal, né? E as lendas e o folclore mostram que entre esses mongóis antigos, as pessoas tinham gado como propriedade privada, mas a terra era propriedade coletiva. A sociedade geralmente era numa relação de sangue, traçado por um ancestral em comum, que dava nome inclusive ao clã em questão. E tem evidências de que anteriormente tinha práticas de um sistema mais antigo de descendência matrilinear.
casamento era geralmente evitado entre membros do mesmo clã, né? Então você tinha uma fluidez nas alianças matrimoniais e também rixas entre os clãs. Os clãs geralmente, os que se fortaleceram, tendiam a afirmar mais, a reivindicar mais a sua ancestralidade e território em cima dos outros. As clãs mais fracas, elas geralmente se encontravam numa situação mais de subordinada, mas não necessariamente servil, tá? Eles preservavam ainda, inclusive, o próprio gado, os próprios chefes, mas eles geralmente prestavam homenagem ao clã governante, né? E aí atende aí as mudanças, a movimentação e as ordens desse clã dominante. Geralmente todo homem, todo mongol tinha que pudesse cavalgar, que era uma situação importantíssima na movimentação. Ele era quase que um pastor e um soldado de acordo com as necessidades do momento, né? Haveria prática já comum de incursões para captura de gado, mulheres e prisioneiros entre os rivais, e isso fazia parte da tradição de acumular propriedade. E pelo menos na época de Temujin Han, que é no século XIII, e pode ser até mesmo mais anterior, geralmente a organização militar adotada seguia um sistema decimal. Então você tinha unidades de 10, 100, 1000, 10.000, e os grandes comandantes dessas grandes unidades geralmente recebiam territórios, né, que geralmente depois ou eles eram o líder supremo ou eles amarravam essa lealdade a um Khan supremo, né? E aí a lealdade das suas tropas. Então, é um sistema muito organizado que ia desde o clã das famílias, amarrando essas lealdades até grandes unidades, né? Agora, a gente chega aqui nas primeiras crônicas, referências que os chineses falam de uma grande confederação chamada Xiongnu, no norte chinês, né? No período Han, isso já é bastante evidenciado, né? O primeiro grande líder, que vai ser com o título Chang Yu, o Modo, ele que vai ser filho de Tumã, vai ser o fundador do Império Xiongnu. É uma primeira menção nessas crônicas, né? Que geralmente tem inclusive referências anteriores, né, da dinastia Chang, por exemplo, no segundo milênio antes de Cristo, dos chineses. Você já tem povos que possivelmente podem ter aí já alguma ligação com os mongóis, né? Mas o Xiongnu são as primeiras crônicas mais evidentes, né? Por volta do século V, IV a.C., os Xiongnu são considerados os ancestrais mais remotos dos mongóis. Xiongnu, eles criam um grande império na Mongólia, e enquanto no mesmo período, já na dinastia Qing, a dinastia Han, então Qing de 221 a 206 a.C., e a dinastia Han de 206 a.C. a 220 depois de Cristo, Xiongnu já estava unificando uma confederação muito estável ali na região norte chinesa, né? E o seu fundador, talvez o auge venha na época de Modo, né? Ou portanto durante a dinastia Han chinesa. E é justamente essa interação, as negociações dos chineses com o Xiongnu, são as primeiras necessidades, percepção de que é necessário manter vínculos, alianças feitas, isso inclui inclusive casamentos, pagamento muitas vezes de tributos de chineses para os Xiongnu, para manter a fronteira norte estável. Então tem já uma preocupação aí na história chinesa de você apaziguar ou até mesmo se submeter a uma hegemonia ao norte, né? O Xiongnu é um claríssimo exemplo, e não é à toa que nesse período da dinastia Qin, da dinastia Han, começa a ter uma grande preocupação e começar a construir uma série de guarnições na fronteira norte chinesa. É a parte mais vulnerável do Império Chinês. Enfim, eventualmente vai vir a queda então dessa confederação Xiongnu, né? Depois de divisões internas, também de guerras contra os chineses, né? Eventualmente Xiongnu
esfacela, né? Algumas clãs do sul de Xiongnu se rendem aos chineses, estabelecem na China, e geralmente vão ser absorvidos no sistema chinês. Regiões mais do norte de Xiongnu migram, muitos migram para o oeste, né? Inclusive alguns dos seus descendentes depois, os hunos, né? Lá no quinto século depois de Cristo, nesse deslocamento, vão ir, por exemplo, como é mencionado no Ocidente, como Átilo Huno, no quinto século depois de Cristo. Né? Mas é claro que a gente está vendo povos que se misturam, se deslocam através de várias gerações. Né? Na região da Mongólia, você tem os Xiongnos vão sucedidos por outros povos de língua túrquica e de outros povos que são identificados como os mongóis, falantes da família mongol. Né? Entre esses povos considerados mongóis, você tem um grupo de tribos, se podemos usar esse termo, mais importantes são referidos como os Xiangbi, né? Que pode ser falantes da língua dos tungúsicos em vez dos mongóis. Isso foi registrado nos anais da dinastia Han. E também há referência de um povo chamado Chuan ou Zhongjing, né, dos séculos 4 e 6 depois de Cristo, que alguns historiadores depois identificam eles como os ancestrais dos ávaros, que vão migrar para a Europa ao longo das planícies até chegar na região do rio Danúbio, e que depois vão ser, né, derrotados na região da Hungria por Carlos Magno no século VIII. Então a gente tem aqui uma figura da grande confederação de Xiongnu, a Xianbei aqui situados, né? E situados aqui entre os citas, povos túrquicos, e também aqui entre os povos tungúsicos, e a dinastia Han situada aqui um pouco mais ao sul. A gente tem aqui as primeiras referências aos túrquicos também. Essa estela são as chamadas inscrições de Orkhon, né, do Vale do Orkhon. Ela vem da época da dinastia Tang chinesa, ou seja, de 618 a 709, final do século VII depois de Cristo, portanto. Esses túrquicos na região da Mongólia, eles são referidos na tradição chinesa como os Tuchue, que eram inicialmente governados pelos Chuan. E esses Tuchue, ou os túrquicos, ou turcos como queira, eles derrotaram seus mestres anteriores, depois eles tomaram o controle de toda a região da Mongólia. Eles vão centralizar sua administração, poderio, em torno do rio Orkhon, né? Orkhon, como se fala, que é na parte da região norte da Mongólia. Esses túrquicos de Orkhon, eles vão ser contemporâneos da dinastia Tang, e eventualmente eles vão negociar ou enfrentar em períodos de força ou fraqueza, portanto, com os chineses da dinastia Tang. Né? Esses túrquicos vão ter uma centralidade maior na agricultura, né, como elemento marcante da sua economia, e uns dos seus sucessores vão ser os uigures, né, que aí os uigures, também de origem túrquica, vão se estabelecer nas regiões dos vales férteis e dos oásis ali nas regiões da Mongólia e também pela Ásia Central e regiões ocidentais da China. Esse aqui então é a grande descrição Orkhon, né? E passamos aí aos Khitans, que ascendem no século XI depois de Cristo na Mongólia, na região norte e nordeste da China, durante o que vai ser conhecido como a dinastia Liao, de 907 a 1125. E nisso aparece a primeira vez os mongóis como uma lista de nações registradas no período Tang, e depois aí a referência nas suas interações com a dinastia Liao. Então os Khitans, ou Khitai, que é da qual vem a palavra Katai, que é muito usado depois como referência nas narrativas europeias da China, vai governar boa parte da região norte e nordeste da China e boa parte da Mongólia no final do século X, século XI e até meados do século XII. Né? Os Khitans eles estabelecem essa dinastia, Liao,
né? Eles podem ter alguma ligação com os mongóis, tiveram origem na região do nordeste da China, do que também é parte do hoje como Mongólia. E como os outras dinastias chinesas, a dinastia Liao vai exercer seu poder, inclusive sobre os mongóis que faziam parte do seu reino, né? Geralmente enfraquecendo, jogando uma clã, um grupo mongol contra outro. Essa divisão. As fontes da dinastia Liao registram então essa prática, né? E eles registram também uma prática entre os mongóis que era muito interessante, que cabe a gente registrar aqui, que é o conceito do Khamag, né? Khamag, ou a Khamag Mongol Uls, que seria a nação de todos os mongóis, que depois vai ser evocado na literatura mongol, na historiografia mongol, né? De você buscar a união de todos os povos mongóis, esse conceito do Khamag, né? Então a gente tem um mapa aqui, por exemplo, onde os Khitans tinham estabelecido. Percebam que tem os Chujens, que a gente vai falar logo na fronteira aqui, a norte e nordeste. Tem os Tanguts, de ligação mais com os tibetanos no reino de Xia, que seria Xia ocidental. E os chineses da dinastia Song, que estavam gradativamente se consolidando mais as regiões meridionais. E a dinastia Liao aqui, evidente. E retrato aqui de alguns Khitans. Depois viria a queda dos Khitans e a ascensão dos Chujens, como eu apontei para vocês, né, que é um povo mais tungúsico, que vai assumir a região toda norte e central da China, e vai estabelecer uma dinastia, a dinastia Qin, a dinastia dourada, portanto. E são esses que vão ser referidos depois no Ocidente como os tártaros, que eles pegam um trocadilho com do latim, termo latim, que é tártaros, que também se refere ao inferno. Né? Uma grande carga aí, portanto, de preconceito nessa região. Né? Os mongóis, ocasionalmente, vão se aliar e vão ser também rivais de Qin e também contra os Khitans de Liao. Né? Vou passar aqui adiante, um dos líderes de Khitan Liao, que vai ser Yelutati, aqui retratado na região de Qin, de Khitan Liao, desculpa, né? Ele vai fazer uma série de guerras e depois, eventualmente, os Khitans, sob Yelutati, aí retratado, ele vai liderar uma retirada para mais as regiões oeste. E é ali na região do Cazaquistão atual, isso é importantíssimo, vai estabelecer um kanato, ou seja, sob a direção de um Khan. Interessante que a palavra Khan, a gente fala Khan, mas Khan vai ter uma origem túrquica. Né? Então você vê como é que as misturas dos termos também se observam. E ali na região do Cazaquistão eles vão fundar um kanato que vai ser chamado Karakitai, ou Liao Ocidental. Isso desde 1124 até 1218. E os mongóis, embora participassem aí da aliança que tinha sobre os Khitans, eventualmente depois eles começam a guerrear para ter uma autonomia. Né? Os mongóis durante muito tempo foram ou aliados ou foram até mesmo aliados fundamentais nas regiões fronteiriças de Khitan Liao. Um grande contingente, por exemplo, você tem estimativa de 50 mil mongóis, lutou ao lado de Khitan contra os rivais de Khitan. Algumas vezes também eles lutavam contra Khitan. Né? E muitas vezes eles lutavam contra os Chujens, ali no norte, né? Que eventualmente depois teriam aí a dominação do que vai ser sucedido aí, que eu tinha falado anteriormente, na dinastia Qin, né? Em cinza aqui. Então é muito fluido essas alternâncias, essas alianças que se dão. Os mongóis eles se situam nesse jogo de confederação de alianças. Né? Eventualmente eles depois vão começar a se fortalecer combatendo o Khitan,
né? E aí provoca a queda da dinastia Liao anterior. Depois eles vão se voltar contra a dinastia Qin, aí em cinza, né? Dos que vão fugir de Hidan, como eu falei, ele vai depois se mover para o oeste através da Mongólia, vai chegar no Cazaquistão e vai criar uma nova entidade que vai ser o Karakitai. Né? E ele vai governar, então são povos que vão governar sobre um grande contingente da população de língua túrquica da região do Cazaquistão, Karakitai. Né? Depois, nesse contexto, e eu acho que é aí que chegamos, à ascensão de Temutin. Né? Porque Temutin, ele é parte, quando ele ascende, depois ele vai ser batizado com Díndias, que vai ser o vasto como o oceano, é um título, né? E vai também ganhar o título de Khan, portanto. Né? Ele ascende entre os mongóis, mas o Temutin, ele foi bisneto de um grande líder mongol que vai ser o Khamul Khan, que reinou aí de 1130 a 1146. Né? Eu não sei se tem a figura dele aqui. Sim, tem aqui a figura. Então o Temutin, ele vai, o Genghis, portanto, ele já vem de uma família muito poderosa entre os mongóis. Né? E Temutin nasce por volta de 1162, né? Vindo de uma clã que já tinha uma tradição de poder e governo, bisneto de Kabul Khan, né? Um dos maiores governantes de todos os mongóis da sua época. Temutin vai herdar as rivalidades que tinha dos mongóis contra os Chujins da dinastia Qin, né? Que eu tinha apontado anteriormente, que tinham traído um ancestral colateral que ofendeu aí a ancestralidade dos mongóis. Né? O pai de Temutin foi envenenado pelos Chujins, né? Os chamados tártaros. Né? E ele também o Temutin vai herdar uma série de feudos, de propriedades de clãs governantes dessa grande nação Kamak, de todos os mongóis. Né? E outra tribo também, que é conhecido como Mergid, vai ter rivalidades contra Mergid. Eu não sei, deixa eu ver se tem aqui situados. Né? Hamag surgiria dessa região. Eventualmente Mergid, por exemplo, teria uma rivalidade contra os Mergids do grande nação mongol, porque deles o pai de Temutin roubaram a mãe de Temutin, justamente por obra de Mergid. Então teria aí já uma grande rede de rivalidades já montadas quando Temutin ascende. Né? Agora, Temutin, ele não nasce num berço de ouro, ele vai politicamente, vai costurando suas alianças entre todos os mongóis e povos da região. Né? E isso vai ser por alianças feitas, né, entre outras nações mongóis e também muitos por casamento. Né? Deixa eu só ver aqui. Existe um conceito muito interessante que é o conceito das alianças feitas. Eu vou simplificar em duas partes. Mas antes eu queria considerar que Temutin ele ficou praticamente órfão na adolescência. Né? A família dele tinha passado por maus momentos, né? Os mongóis estavam guerreando entre si, entre lideranças de outras clãs, né? Você teve também a prática de roubo, de sequestro de prisioneiros, de cavalos, entre outros, que eram os costumes antigos. Né? Mas ao mesmo tempo você tinha os pactos que poderiam surgir, as alianças que eram muito comuns na política mongol. O Temutin, ele firma, por exemplo, uma aliança que depois vai se revelar como um rival perigoso, que vai ser entre os Jamucas. E esse juramento se dá pelo um costume que chama de Anda, né, em que parece que você firma uma espécie de pacto de sangue. Então esse é o primeiro conceito de aliança. O outro vai ser um conceito muito mais forte de companheirismo, que é Nokhor. Né? E ao contrário de Anda, Nokhor é uma espécie de parentesco fictício que ele cimenta muito mais numa fidelidade, em que o que submete uma aliança Nokhor, ele renega todas as lealdades de parentesco e se declara exclusivamente leal a um líder em que ele firma esse Nokhor.
Então, as alianças que Gengis faz, Temujin faz, ele vai muito mais em cima das alianças Nohor do que propriamente de Anda. Por exemplo, de Anda, os Yamuka já tinham traído eles. E os principais líderes generais militares de Temujin vão vir nesse sistema de Nohor. Tá? Aí tem aqui uma figura já do... Deixa eu só ver onde que está situado aqui. Então, aqui é um retrato já persianizado de 1206, quando Gengis Temujin alcança o título de Han e de Genghis, portanto, vasto como o oceano. Né? Então, deixa eu só voltar aqui o mapa anterior, essa figura anterior. Então, com essa série de alianças e guerras, faz com que, eventualmente, em 1206, Temujin ele é proclamado então, como com a patente de Han e com o título de Genghis, ou Gengis, como a gente faz. Que é engraçado, porque Gengis vem de uma palavra túrquica que é Dengis, que significa oceano, ou seja, é uma maneira de referir como vasto como o oceano. E eu acho muito interessante que isso depois vem também de uma palavra mongol, a palavra Dalai, que é aplicado a um dos lamas supremos do Tibete, que também significa vasto como o oceano. Enfim, mas os nômades anteriores, principalmente, não deixaram claro esse sistema de alianças e faz ser Gengis que vai cimentar e vai unir um grande contingente de nações mongólicas e túrquicas e até de tungúsicas nessa região norte da China, das regiões que hoje consideramos como as regiões mongólicas. Ele se declara como líder do que vai ser o conceito do Durgatan. Durgatan vai ser todos os povos das tendas de feltro. Então isso alcança muito além dos povos mongólicos, dos povos mongóis. É uma grande pretensão universal de todos os povos da região, seja em regiões chinesas e seja em regiões muito além da China. Né? Então já tem aí já um conceito de universalidade que ele está tentando alcançar quando ele se firma no poder. E aí temos a consolidação de Temujin, né, do poder. Então as primeiras movimentações que ele faz vai ser submetendo, controlando os rivais mais próximos. Entre eles, os mais fortes eram os Naimans, depois os Keirats, né, que tinha vivido uma série de alianças e rivalidades no passado, que permeia ali a região norte da fronteira siberiana mongólica. Depois ele vai se virar para regiões orientais do norte da China, aquela que era governada pela dinastia Qin. Depois ele vai para o sul, quase atingindo o rio Yangtze, ou o rio Changjiang, né? Na região noroeste da China, ele vai estender sua dominação na região da Mongólia interior. Ele vai enfrentar um pequeno estado, que vai ser o estado do Xinjiang, essa região mais aqui a oeste. Né? Ele deixa para o momento posterior a dinastia Song meridional, o Songnan, que a gente vai ver. Né? E embora os sons meridionais aí retratados, eles vão ficar aqui consolidados no século XII, XIII, ao sul do rio Yangtze, isso vai fazer com que... Deixa eu só diminuir aqui minha figura, porque eu estou entrando aqui no meio do texto, depois eu volto a aparecer para vocês. Essa dinastia Song meridional, ela desde 1127 a 1276, eles vão concentrar sua hegemonia nas regiões mais quentes ao sul do Yangtze e também vão, inclusive, buscar uma hegemonia na região da Indochina, que a gente fala hoje, a região da Indochina, do Vietnã, né? Mas o nosso foco aqui é o que é em torno de Gengis Khan. Né? Então, entre 1207 e 1215, você tem uma série de alianças depois para consolidar as fronteiras e o poderio de Gengis Khan. Né? Então, Gengis usa alguns aliados khitans no norte e nordeste da China,
vai para cima da dinastia Qin e derrota os Qins, né? Então, portanto, deixa eu só voltar no mapa aqui. Essa região aqui é a primeira grande vítima das lideranças e incursões dos mongóis sobre Temujin Han. Depois ele vai para cima de Xixia, empurra os Songs meridionais para o sul do Yangtze, né? Que isso fique claro. Também empurra o que depois vai ser o reino de Goguryeo na Península Coreana, né? Ele praticamente ao longo do rio Yalu para o sul, né? E vai se tornar, então, evidentemente, o maior líder asiático de sua época no início do século XIII. Né? Depois, eventualmente, submetendo Qin, submetendo Xixia, o Gengis Khan ele vai sair da região da Mongólia e ali ele deixa um dos seus melhores generais, que vai ser Mughal, para consolidar essa região. E aí ele volta a sua atenção um pouco mais para o oeste. E aí ele derrotando os Naimans, que era uma das últimas tribos poderosas na Mongólia resistentes, né? O filho do último governante dos Naimans, que vai ser o Kutluk, ele vai fugir para Karakitai, lá no Cazaquistão. Ele vai se casar com a filha do último governante, né? E depois ele vai depor o último governante contra ele, que era de Karakitai, e ele vai se tornar então o principal aliado, o regente nessa região. É interessante porque nesse sentido você tem já a abertura de novas fronteiras com que os mongóis vão guerrear, né? Então é em cima de mudanças em que os mongóis vão se expandir nessa região, né? E essa região de Karakitai é uma região muito vasta. Ela vai incluir desde do que a gente fala, a região do oásis do Kashgar, na região do que a gente fala do Turquistão hoje, Xinjiang, regiões mais ainda porque era a antiga região do Turquistão russo, hoje parte da Ásia Central, até mesmo as terras do Cazaquistão, né? Kutluk, que tinha fugido para essa região, ele inclusive ele leva o fervor budista da sua nação e ele persegue a maioria que era islâmica dessa região. Isso vai provocar um turbilhão, porque a maioria da população muçulmana fica extremamente descontente com o que Kutluk promove. Lembrando que Kutluk vem de umas nações ainda remanescentes rivais dos mongóis, que era da tribo da nação dos Naimãs. Então, quando Gengis manda um dos seus generais, para ser o general Jeb ele chega, ele conta com esse apoio da população muçulmana local de Karakitai, né? Ele proclama, inclusive, a liberdade de religião e busca proteger essa população muçulmana e não impor uma outra religião sobre a população muçulmana, como Kutluk tinha feito. Isso eu acho muito importante porque isso começa a mostrar que mostra um lado muito inteligente, tolerante dos mongóis no seu projeto de hegemonia, né? Que muitas vezes buscava o apoio da população e não impor um sistema como tradicionalmente eles são retratados como os cruéis e por assim vai. Enfim. E aí temos então o sistema de alianças em andamento. Depois, eventualmente, os mongóis vão tomar as terras de Karakitai, depois do general Cheb. Isso vai abrir o caminho para Gengis Khan tomar a região da Khwarezmia ou Khwarezm, né? Regiões muito férteis da região da Ásia Central ali na Amudária, o antigo rio Oxus, hoje a região Turcomenistão e Uzbequistão. Isso deu uma alternativa para os mongóis depois atacarem em outra frente contra os chineses, controlando rotas comerciais muito rentáveis, que a gente se refere como a Rota da Seda, né? Esse ganho de Khwarezmia também vai proteger contra o perigo de um outro flanco que pudesse, atacar os mongóis, né? E também ganha grandes assentamentos urbanos prósperos da região da Ásia Central, né? E aí somente assim Gengis volta sua atenção novamente para as regiões mais próximas da China. Ele deixa as regiões das campanhas lá mais contra a Mesopotâmia, contra os persas, contra as terras russas, para outros dos seus líderes.
né? E as regiões europeias ele deixa para os seus filhos, ele deixa para os seus melhores generais, e ele, voltando-se para a China, ele vai novamente lidar com o estado Xinjiang, dos Tanguts. E foi nessa campanha, né, que inclusive foi um grande sucesso, que ele chega a morrer em 1227. Né? Então é aqui, deixa eu só mostrar, eu acho que tem um mapa. Em amarelo mostra as campanhas à época de Gengis Khan, Temujin Khan. Né? Tá errado aqui com M. Temujin Khan, né? Que é o termo correto. Depois de ele submeter Khwarezmia, portanto, Karakitai, a região mongólica, entre os Qins e também Xia, ele já tinha estabelecido grande hegemonia da Ásia Central e do leste asiático e no norte da China. Restava, portanto, ele morre na campanha contra o Xia, mas os seus descendentes, os seus filhos, vão começar a herdar um magnífico império. Que, claro, pela vastidão, ele vai tender a ter a sua fragmentação. Né? Uma vertente vai vir depois e eventualmente em 1258 vai sitiar e capturar Bagdá. Outra vai vir ao longo do Volga e vai começar a atacar uma série de lideranças russas da época, que depois, pela tradição, tendemos a se referir como ao Kanato da Horda Dourada, ou antiga Ordem Azul, que se chamava, né? E outra vertente vai vir a partir do norte, vai começar a fustigar a dinastia Song, que eventualmente vão depois consolidar uma outra dinastia, a dinastia Mongol, a dinastia Yuan, sobre todas as terras chinesas no século XIII em diante, com Kublai Khan, um dos descendentes aí ligados à grande nação mongol. Então eu vou terminar por aqui. Eu queria que vocês entendessem essa primeira aula como uma primeira situação em que a ascensão, primeiro dos costumes, das origens dos mongóis, depois uma série de alianças e guerras contra várias nações da região, e como é que vai depois se consolidar um conceito de uma ampla nação de todos os mongóis, e isso inclui depois, eventualmente, uma grande extensão de todos os povos das tendas de feltro. E com, claro, a ascensão, a consolidação do maior líder mongol, que vai ser Temujin Khan, a partir de 1206 até a sua morte em 1227. Agora, a aula que vem iremos ver a partir da morte de Temujin Khan, né, e como que depois vai se fragmentar isso nessas grandes extensão das dominações do Império Mongol, né, meados do século XIII em diante. Tá bom? Vou encerrar por aqui. Em breve vou gravar a segunda aula, entro em contato e aproveito novamente para indicar aí para aqueles que ainda não conhecem o meu canal do YouTube, que estou colocando tudo à disposição de vocês de maneira gratuita. Sugiro vocês se inscreverem para não perder aí o contato. E sempre estou aberto, aí os contatos estão aí presentes aí no meu canal. E também vou colocar aqui também no meu perfil do Instagram para aqueles que ainda não conhecem meu trabalho ou quiserem acompanhar. Tá bom? Eu quero agradecer aí a audiência, a lealdade de vocês e nos vemos na próxima aula. Obrigado.